Ainda ontem eu assisti ao filme Não, Não Olhe, do Jordan Peele. E eu, na boa, não curti muito. Achei um filme bem feito, mas que não me pegou de verdade. Acho que parte da minha frustração foi porque eu tava esperando um filme de terror e, bom, não é bem um filme de terror. Então, como eu não gostei muito desse terceiro filme, eu vou aproveitar e fazer um vídeo pra vocês analisando os dois outros filmes do Jordan Peele, que é Corra e Nós. Vamos lá, sem enrolação. Então, começando por quem é Jordan Peele. Ele é um talentoso diretor, mas também é roteirista e também é produtor. Ele começou a ser conhecido por conta dos seus filmes de suspense e terror, que ao mesmo tempo abordavam umas temáticas sociais e políticas. O primeiro trabalho dele, que foi o que trouxe o maior reconhecimento, foi Corra, com o título original Get Out. E a fama dele de um bom diretor já ficou maior ainda com o segundo filme, que foi Nós, em inglês Us. Os dois foram aclamados pela crítica e pelo público. Corra chegou ao Brasil em 2017, e apesar de muita gente, inclusive eu, considerar ele como o melhor filme do diretor, ele foi o primeiro filme da história que esse cara dirigiu oficialmente. E o filme é muito bom, ele vai abordar algumas questões raciais, sociais, só que sem ser clichê, sem ser como outros filmes que também fazem isso, até porque é um filme de terror. Então tudo que ele aborda é de uma maneira muito intrigante e original. A trama segue um jovem negro chamado Chris, que vai visitar a família da namorada dele, junto com ela. Só que tem um baita detalhe, a namorada dele é branca. Inclusive ele fala pra ela, pô, será que é legal? Será que seus pais vão gostar de mim? Você já falou pra eles que eu sou preta? Ela, não falei nada disso e tal. Não é relevante, meu pai é de boa. Enfim. Eles sabem que eu sou negro? Não. Conforme a história vai se desenrolando, ele vai descobrindo algumas coisas meio perturbadoras, um tanto quanto suspeitas. Alguns segredos daquela família que aparentemente era normal. Até que ele se pega envolvido numa conspiração que é muito sinistra. Na minha opinião, esse filme ele vai combinando alguns elementos de humor e humor negro, ao mesmo tempo que tem o suspense por cima. E ele faz tudo isso de uma forma genial. Falando assim pode não parecer tão incrível, mas é. O mais interessante, na minha opinião, é que apesar do filme ser terror e ter umas pitadas de humor, o terror dele não é aqueles jumpscare clichês que todo filme de terror costuma fazer. É mais uma experiência de terror que você fica muito desconfortável, ao mesmo tempo que fica ansioso por querer saber o que tá acontecendo ali. Porque tem coisa errada, você só não sabe o que. Então fica uma experiência ao longo de todo o filme muito tensa, de verdade. Então assim, vale muito a pena assistir. Inclusive, em 2018, esse filme ganhou o Oscar de melhor filme com roteiro original. O segundo filme é Us. Inclusive, tem uma análise que eu fiz na época que eu assisti lá no meu Instagram. A qualidade não tá das melhores, mas é bem engraçado. Us, pra quem não sabe, significa nós. Então o filme conta o quê? Conta a história de uma nós. Não, mentira. Esse filme chegou 2 anos depois do primeiro filme do Jordan Peele, sendo o segundo longa-metragem dele como diretor, oficialmente. Esse filme é totalmente diferente do Get Out. Ele vai seguir uma família que tá sendo confrontada, pasmem, por doppelgangers. Pra quem não sabe o que isso significa, significam clones sinistros e violentos. Vale ressaltar que eles são bem violentos. Isso tudo acontece enquanto a família está tirando lindas férias. Parece ser um filme de ação, um filme de comédia, mas não, ele não escapa muito de pitadas de terror. Ele já não dá tanto medo quanto, não te deixa tão desconfortável como o Corra, na minha opinião, mas ele tem sim as pitadinhas de terror ali. Só que nós vamos explorar alguns outros temas que também são muito interessantes de serem abordados. Por exemplo, dualidade, desigualdade social, até a própria identidade das pessoas. Então, mais uma vez, ele tá usando elementos de comédia, suspense e terror para transmitir uma mensagem muito poderosa, fazendo críticas sociais muito profundas. Inclusive Nós, mais até do que Corra, provoca algumas reflexões muito pesadas sobre os lados sombrios da sociedade, da natureza humana. Enfim, é um filmaço. Na época ele recebeu muitos elogios, tanto pela atuação, que todo o elenco manda muito bem, mas também por aquela direção habilidosa do Jordan Peele, porque ele conseguiu, dessa vez, equilibrar o terror psicológico com ainda mais momentos de alívio cômico. Então fica aquele contraste do humor com a tensão quase que o filme todo. Então assim, dá pra dizer que em ambos os filmes, o Jordan demonstra que ele tem a habilidade de criar histórias originais e perturbadoras, e que vão além do convencional do gênero. Quem faz uma verdadeira análise do filme percebe que ele está usando o terror ou a comédia como uma ferramenta para explorar essas críticas sociais, essas situações da natureza humana. E esse é o verdadeiro objetivo dessas duas obras. Além dele estar mostrando pra gente que ele tem um talento absurdo para desenvolver personagens que são complexos, que têm camadas, mas que não ficam chatos em cena, eles são muito envolventes. E o cara sabe selecionar atores talentosos pro papel. E aí o porquê que eu acabei não gostando tanto do terceiro? Porque o que eu mais curto nos filmes do Peele são a parte crítica, né, a parte da análise que ele faz social, mas também de como ele faz a gente ficar desconfortável com aquele filme
de terror ou suspense. Como Us tem menos até do que Corra, eu já não gostei tanto do Us como eu gostei de Corra. Só que o terceiro filme, ele não tem nada disso. Ele, de fato, pelo menos pra mim, não é um filme de terror. Ele não tem nada quase de terror. Eu sei lá, também não achei o vilão do filme muito interessante. E assim, a única coisa que de fato esse filme tem de semelhança com os outros dois é que primeiro ele aborda uma família de cor, né, uma família preta, e ele aproveita o filme inteiro pra fazer algumas críticas muito sutis. Inclusive o terceiro filme, ele é muito mais sutil até do que o Us. Mas fora isso, não me pegou não. Em resumo, os filmes do Jordan Peele são exemplos impressionantes, especialmente os dois primeiros, de como o gênero do terror pode ainda ter gás, como ele pode ser inovador, como ele pode ser usado para abordar questões importantes da sociedade contemporânea. Então as experiências que ele cria pra gente são sim únicas e cativantes, então ele merece aplausos por isso. Mas outra obra que também vale muito a pena ser vista é Last of Us, a série da HBO, e a gente já fez análise dela aqui no canal. E se você curte também análises mais complexas de obras mais complexas, tem aqui o que a gente fez sobre Era Uma Vez em Hollywood, que também é uma obra espetacular de outro diretor espetacular, que é o Quentin Tarantino. Não se esqueça de clicar no like desse vídeo, compartilhar para mais pessoas. Somos um canal pequeno, mas com a sua ajuda vamos crescer. Um grande abraço e tamo junto.